Buena, gente. Voltamos então com a continuação aí dos continentes, essa revisão geral, né? Lembrando bem que é uma revisão bem superficial, só para dar aquela visão ampla, relembrando alguns outros conteúdos que a gente já estudou durante aí o ensino médio, falando um pouco de questões relativas a biomas, questões relativas a produto interno bruto, né? População, enfim, todas essas coisas que a gente aprendeu no ensino médio aí, né? A gente resume um pouco de uma maneira bem geral, né? Na revisão de cada continente aí, para relembrar, né? A existência de alguns países, que tem gente que acha que não é país, tem gente que acha que, por exemplo, a África inteira é um país só e não, é um continente. Enfim, a gente está fazendo uma revisão aí para relembrar uma geografia bem básica, né? Misturando já com uma geografia avançada daquilo que vocês aprenderam no ensino médio, ok? Bom, então os limites do continente africano, ao norte com o mar Mediterrâneo, né? Lembrando sempre aqui, ó, ao norte com o mar Mediterrâneo, ao oeste com o Oceano Atlântico, tá com acento aqui porque está em francês, se eu não me engano está essa língua aqui, né? Oceano Atlântico, né? Mas deve estar em francês. Aqui o Oceano Índico a leste, né? E ao sul o confronto dos dois oceanos, porque bem aqui na Cidade do Cabo, aqui onde tem essa pontinha aqui da África, se chama Cidade do Cabo, que fica no país chamado África do Sul, é onde tem um encontro dos oceanos Índico e Oceano Atlântico, né? E aqui em cima, aqui, bem dizer, a nordeste, a fronteira com Israel. Essa pontinha aqui, que ela é muito interessante, porque essa península aqui é chamada de Sinai, onde fica, obviamente, o famoso Monte Sinai, né? Na fuga de Moisés, é isso, né? Onde o Moisés que abriu o Mar Vermelho e tal, aquela história toda. Enfim, aqui está a península, né? O Mar Vermelho aqui está aqui, ó, está aqui escrito provavelmente aqui em espanhol, mas em francês deve ser a mesma coisa, rojo deve ser vermelho, né? Então aqui é o Mar Vermelho, onde aconteceu onde se cita a história de Moisés, né? Onde ela acontece, no que é contado nos livros, né? Enfim, aqui nós temos então o Monte Sinai, né? E onde fica então a península de Sinai, que ainda pertence ao continente africano. Lembrando que bem aqui onde está passando o mouse aqui, ó, tem um lugar bem curioso, bem interessante aqui, que é o Canal de Suez. Olha só que interessante, os navios podem entrar por aqui, né, vindo da China, vindo da Índia, vindo toda aquela parte da Ásia, passar aqui, e tem aqui um canal que foi, olha que interessante, foi construído à mão, certo? Esse canal tem centenas de anos já que ele foi construído, porque é um grande, digamos assim, um grande atalho, né? Não precisa dar toda a volta pelo continente africano, e os navios conseguem passar aqui. Quando eu digo à mão, claro, com o uso de ferramentas simples, não tinha maquinário, mas enxada, pá, picareta, né? Enfim, tudo isso aqui foi feito então o famoso Canal de Suez. Dá para ver como ele é retinho aqui onde passam os navios, porque ele foi construído pelo homem, né? Então, uma ação antrópica, e toda vez que a gente fala uma ação humana, né, é uma ação antrópica, certo, gente? Bom, o leão aqui não aparece, né, mas é uma figura bem famosa, aqui está usando essa camisa. A África não é um país, justamente por se ter o devido respeito, né? Porque a gente tem que lembrar muito bem que a África é um país recheado de etnias, né? Não é uma etnia só, né? A gente, quando se refere ao continente africano, lembra principalmente da etnia negra, né? E tal. Enfim, não é só isso. Dentro da própria etnia negra existem diversas culturas diferentes, né? Além do que, o continente africano também não é um continente totalmente negro como se pensa, digamos assim, ok? A África possui ao todo 47 países. É o continente mais fragmentado do mundo, né? Ele é o continente mais fragmentado do mundo, ou seja, é o continente com o maior número de países, ok? Então a gente tem alguns países que são um pouco mais famosos. Vocês já ouviram falar em Egito, vocês já ouviram falar em Marrocos, vocês já ouviram falar em Nigéria, já ouviram falar em Camarões, já ouviram falar em Moçambique, ouviram muito falar em Madagascar por conta do filme, né? Enfim, e aqui no sul, talvez um dos países mais famosos, que é justamente o país chamado África do Sul, que é onde foi a Copa do Mundo de 2010. Né? A Copa do Mundo de 2010. Vocês lembram qual foi o país campeão da Copa do Mundo de 2010 de futebol? 3 segundos. 1, 2, 3. Foi a Espanha. Né? Então aqui é a África do Sul. E aí quando se fala, Copa na África, a Copa não foi realizada em todo o continente africano. A Copa foi realizada só nesse país aqui, ao sul, que é o mais famoso, talvez um dos mais famosos, né? A África do Sul. Até o próprio Egito é um país muito famoso, que as pessoas não lembram que ficam no continente africano. Ok? E agora tem outros países que quando se fala o nome, a pessoa pensa que fica na África, né? Já por ter uma certa identidade, um certo
uma certa relação aí com a questão étnica, né? Por exemplo, o Haiti não fica na África, o Haiti fica na América Central. Esse até é um pouco mais fácil, mas tem outro que é bem comum, quer ver? Jamaica, né? A Jamaica, muita gente pensa que a Jamaica fica na África. Não, a Jamaica também fica na América Central, ou seja, fica no continente americano, na subdivisão geográfica conhecida como América Central, né? Aquela parte mais estranguladinha ali da América, onde tem aquelas ilhas ali e tal, ok, gente? Bom, então, existe uma outra subdivisão que é a mais praticada, que é a mais lembrada, e aí sim vocês vão entender o que eu estou querendo dizer agora. Existe uma subdivisão, mais ou menos, uma questão étnica, que lembra um pouco a subdivisão étnica também que a gente tem no continente americano, né? Porque a gente pode dividir o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul, no aspecto geográfico, de acordo com a localização. Mas, de acordo com a composição étnica, né, ingleses e franceses, América anglo-saxônica, né, que é os Estados Unidos e o Canadá, certo? E do México, né, falando assim, ó, do México para baixo no mapa mundi, né, no mapa da América, do México para baixo, América Latina, porque em grande parte aqui domina aí são os espanhóis, né? Por isso vem o nome América Latina, tirando alguns países como Guiana Francesa, que daí é a questão da França, o próprio Brasil, né, que é a colonização portuguesa na sua maioria, mas enfim, né, a gente também tem essa subdivisão étnica no continente americano. No continente africano, a gente também tem uma subdivisão étnica, ó, a América do Norte, que concentra aqui, ó, Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Essa região também é mais conhecida como Maghreb, tá? Essa região aqui também é chamada de África Branca, né, por causa que a supremacia da etnia branca, tanto é que vocês lembrarem as pessoas que moram no Marrocos, na Argélia e tal, mas talvez o Egito, que seja mais lembrado, não são pessoas em sua grande maioria negra, né? A chamada África Negra, então, ficou conhecida como aquela parte subsaariana, né? Então toda essa parte amarela aqui é a África subsaariana. O que leva a gente a remeter a pensar, por que África subsaariana? Porque bem nessa região onde está passando o mouse aqui é o Saara, ou seja, é a parte da África que está da metade do Saara para baixo, né? Claro que o Saara não pega todo o continente africano, mas dessa parte onde está passando o mouse para baixo, aqui toda essa região, é conhecida então de África subsaariana, também, né, dita por muitos como a África Negra, né, onde tem a etnia negra, ela é na sua grande maioria, certo, gente? A gente também tem as Áfricas geográficas, né? Assim como tem a América do Norte, que é a América do Sul e a América Central, também tem a África geográfica. Não é muito utilizado, mas enfim, só para vocês lembrar, existe uma África setentrional. O que é contrário de setentrional? Setentrional quer dizer norte. O contrário de setentrional é meridional. Então aqui é a África Norte ou setentrional, e aqui no Sul é a África meridional, né? Também pode ser África Sul, não pode ser África do Sul, porque a África do Sul é o país, é África Sul, ou porção sul-africana, né? Ou também porção austral. A palavra austral também significa sul. Qual é o contrário de austral? Norte, boreal, desculpa, né? É boreal. Por isso que existe a aurora boreal no hemisfério norte e existe a aurora boreal no hemisfério sul. Então, tá vendo como aquilo que eu falei no começo da aula, a gente vai sempre relembrando alguns conteúdos interessantes de geografia básica a partir do momento que a gente começa a revisar os continentes, ok? A gente tem a África Ocidental, se tem um Ocidente, também tem um Oriente. Ocidente é a parte oeste e Oriente é a parte leste. Ficou aqui só por fim, então, a parte verde, que é a África Central, né? Achou estranha as fronteiras retas? Né? Tanto aqui na divisão política, né? Claro que aqui também é divisão política, mas não tem o nome dos países. Vocês podem verificar que tem umas coisas meio estranhas. Nossa, aqui é uma linha reta, ó. Outra linha bem reta, uma linha reta que faz umas curvas. Aí tem um país aqui todo cheio de curvinha, de repente tem uma linha reta. O que quer dizer essas linhas retas, essas fronteiras retas? Eu vou dar aqui a dica de um filme para vocês verem, que é um filme muito bom, tá? Um filme muito bem produzido, né? Um filme muito bom mesmo. Não sei se ele chegou a ser indicado ao Oscar em alguma situação, mas tem a atuação do Leonardo DiCaprio, né? Jennifer Connelly, mas esse John Russo aqui, esse cara aqui ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, se eu não me engano, nesse filme aqui.
tá? É um filme extremamente bom que conta a história que acontece entre a Libéria e a Serra Leoa, países que ficam mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. E conta a história dos diversos problemas que o continente africano vem passando desde suas recentes independências, né? Países que são muito novos, por exemplo, existe um país aqui que se formou agora nos anos 2000, que é esse aqui que eu estou circulando aqui, que é o Sudão do Sul, né? Se eu não me engano, ele foi criado em 2010, é o país mais jovem do mundo, né? Por quê? Por causa das diferenças étnicas. Apesar de a gente desculpa a expressão, mas de a gente ter sempre essa lembrança de que a África é um continente totalmente negro, existem tribos indígenas, existem tribos rivais, existem rivalidades territoriais, existem várias situações que já aconteciam no continente africano antes da chegada da colonização. E a colonização só acentuou mais ainda essas diferenças, né? E aí esse filme ele conta como se fosse uma neocolonização, ou seja, um novo tipo de colonização através do dinheiro, através dos interesses políticos, através dos interesses econômicos, atendendo ao interesse do colonizador ou atualmente do explorador e não em si do próprio país, porque se fossem respeitadas as questões territoriais de cada tribo, de cada um de seu interesse da população local, essa divisão geográfica não seria dessa forma, seria bem diferente, né? Tu imagina, por exemplo, um país que possui 5 tribos rivais disputando o controle do país. Então, né, há vários países ao longo da história, até mesmo recentemente, com histórico de guerras civis, né, guerra da própria população tentando comandar. Ora, patrocinado por países de fora para atender o interesse para a exploração de diamante, para a exploração de madeira, para a exploração de outros minérios e assim por diante, né? Então, quando a gente fala em continente africano, tem que tomar bastante cuidado, né, com piadas, com preconceito, com tudo isso. Não é cuidado, mas ser bem realista de ver a situação que o continente passa por questões ainda de um formato de um neocolonialismo ainda atendendo o interesse dos estrangeiros, né? Sempre enriquecendo mais os estrangeiros e a riqueza não fica no país de origem, né? Então são várias questões históricas aí, né? Uma situação bem complicada. Às vezes parece difícil entender, mas vendo esse filme aqui consegue se entender bem como que é esse neocolonialismo, como que é esse novo interesse aí dos países ainda se aproveitando das questões africanas, ok? Bom, partimos então para a África, né, a questão física, né, de como ele se apresenta no que diz respeito especialmente ao seu relevo. Eu tenho aqui um mapa, lembrando, não é mapa, né, é só uma imagem que lembra um mapa, porque teria que ter legenda, teria que ter título, teria que ter um monte de situações. Aqui não tem nada disso, né, nem escala não tem, mas ele representa bem o continente africano. E aqui uma imagem de satélite do continente africano, basicamente na mesma proporção da imagem, ok? O que é interessante a gente visualizar aqui? É ver, por exemplo, a grande imensidão do deserto do Saara, né? Olha aí, ó, circulando o mouse ali, ó. A grande imensidão do deserto do Saara, né? E vamos lembrar que deserto do Saara é quase como se fosse um pleonasmo, porque Saara, na língua local deles lá, quer dizer deserto. Então a gente está chamando de deserto do deserto, né? Deserto do Saara, deserto do deserto. Mas enfim, é o nome que ficou conhecido no mundo inteiro, e aí ficou dessa forma, né? Saara, ok, gente? Bom, aqui a gente também chama atenção essa parte aqui um pouquinho mais que troca coloração aqui, quase uma zona de transição, e uma parte um pouco verde mais escura, né? Chama a atenção aqui que a gente consegue, como eu falei para vocês, a gente consegue visualizar, por exemplo, o grande deserto do Saara aqui em cima e o deserto do Kalahari, né? E aqui também tem uma parte da Namíbia, aqui também, que é uma parte do deserto bem arenoso, menorzinho, que fica bem no litoral. É um encontro do deserto arenoso com o mar, né? Mas maior mesmo aqui é o deserto do Kalahari, né? Aí a gente tem também a parte de savana, que é essa parte de transição aqui, que é um pouco parece deserto, um pouco parece vegetação mais densa, e a vegetação mais densa que é a própria floresta tropical em si, né? Uma extensão, assim, digamos assim, uma similaridade muito grande com a floresta amazônica, certo, gente? Bom, uma curiosidade na formação do deserto, já que a gente está falando, por que existem os desertos, mesmo estando próximos à fonte de água, como é o caso aqui do próprio Nordeste? Aqui a gente tem o caso do Saara, e aqui a gente tem o interior do Nordeste. Quem está circulando o mouse aqui é a zona da Caatinga, o bioma Caatinga, ou como é que chama, polígono das secas, né? Ou sertão nordestino, essa parte aqui mais interiorana aqui, que é a parte onde menos chove.
por causa da presença de relevo. Quando a gente tem relevo, a gente tem a chamada chuva orográfica. Orográfica, oro significa a presença de um relevo mais alto, como se fosse um morro. Orogênese, né, a formação de um relevo. Então, orográfica, né, significa a chuva que acontece por causa do encontro com o relevo. Como é que acontece? Aqui está escrito wind, né, quer dizer vento em inglês, vai trazendo a umidade para o continente, como normalmente acontece, evapora a água do oceano e traz a umidade para dentro do continente, só que quando encontra um relevo mais alto, a nuvem começa a subir, na medida que ela sobe, a temperatura diminui, e a água que está no estado de vapor, então, se a temperatura diminui, a água no estado de vapor volta a ser líquido e chove. Quando a nuvem chega do outro lado, quando ela chega do outro lado aqui, ela chega sem a capacidade de fazer chover do outro lado. Tá? Então olha o que acontece, o deserto do Saara está aqui, olha quem é que está aqui proibindo a passagem das nuvens, a cadeia de montanha do Atlas. Quem é que está proibindo a passagem aqui das nuvens para o interior nordeste? O Planalto, ou também conhecida como Serra da Borborema. Então, né, aproveitando novamente para explicar situações de geografia, isso aqui eu acho que foi explicado lá no primeiro ano do ensino médio. Certo, gente? Na questão clima, né, é um reflexo do que a gente viu nos mapas anteriores, né? A gente tem um clima desértico, a gente tem um clima, dois climas desérticos, né, deserto do Saara e deserto da Namíbia. A gente tem um clima também tropical típico, né? Aqui tem várias variações, tem um clima mediterrâneo, que é essa parte que está mais próxima à Europa, que a gente viu que o clima mediterrâneo é muito parecido com o clima de savana, que existe uma estação seca e outra estação mais chuvosa, né? Então a gente tem uma área mais seca aqui em cima, uma área mais seca aqui embaixo, uma área onde chove bastante aqui nesse rosa, e uma área aqui entre esse amarelo e esse vermelho aqui, que tem uma estação seca e uma estação chuvosa, basicamente. Certo? Então o clima é mais tranquilo, e aí se reflete no que? Na vegetação, né? Aonde é seco o ano inteiro, deserto, como aparece aqui, né? Famoso deserto do Saara. A gente tem essa zona de transição entre o deserto e a floresta mais densa, onde está circulando o mouse aqui, vocês estão vendo aqui, ó? Está circulando o mouse aqui, né? Isso aqui são as savanas, né? Famosas savanas africanas. A gente aqui no Brasil também tem savana, só que a gente chama de cerrado, é um pouco diferente, assim, visualmente, mas muito semelhante também, podemos assim dizer, né? E por último, né, floresta extremamente úmida, né, com muitos rios, com muita umidade, com muito calor, uma vegetação bem exuberante, que é a floresta do Congo, como é chamada, né? Não deixa de ser uma floresta tropical, uma floresta equatorial, assim como também é a floresta amazônica, certo? Alguns locais interessantes da África, eu vou citar pouquíssimos aqui, porque se eu começar a citar 5, 6, eu tenho que citar 10, 15, 20, 30, porque é muita coisa bonita que tem na África, assim como nos outros continentes, né? Mas eu elenquei aqui só dois principais para vocês, até meio que curiosos, né? O próprio Monte Kilimanjaro, que é um vulcão que fica bem na parte central da África, ok? É um vulcão que ainda está ativo. Ah, mas ele não está soltando, não, ele está ativo, porque faz aí algumas centenas de anos que ele não entra em erupção. Mas para ele estar inativo, ele tem que estar 1000 anos sem ter nenhum tipo de atividade, ok? Então esse é o Monte Kilimanjaro, que inclusive é um indicador do aquecimento global, né? Cada ano que passa tem menos neve na sua parte ali da cratera, onde sai da sua caldeira, né, da onde deve sair a lava quando ele entra em erupção, né? E outro lugar interessante é a Ilha da Reunião. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A Ilha da Reunião fica aqui do ladinho de Madagascar, aqui, né? Aqui está o continente africano, aqui está a Ilha de Madagascar, aqui está a Ilha da Reunião, que é um departamento ultramarino francês, ou seja, ainda pertence à França. Tem muito disso ainda no continente africano, ok? Vários países que não são totalmente dependentes, que dependem ainda das ordens, né, de países de fora. Então a Ilha da Reunião é muito famosa. Até botei uma imagem aqui embaixo para vocês, que aparece essa estrada aqui, ó, que hoje ela é dita como a estrada mais cara do mundo, né? Onde tem muitos tubarões nessa ilha. Existe um turismo muito forte aqui para ver tubarões, porque águas muito quentes, né, águas do Oceano Índico, elas aquecem muito rápido, porque o oceano é menor em relação aos outros. A gente já falou sobre monções, quando a gente falou sobre o Oceano Índico, quando ele aquece mais, ele evapora mais, e os tubarões gostam mais de águas mais quentes. Então ali é muito tubarão mesmo, então turismo também é assim, certo, gente? Mas tem outros lugares, obviamente, muitos lugares famosos no continente africano, até mesmo as pirâmides do Egito ficam na África, né? Porque o Egito pertence ao continente africano, enfim, vários outros, ok, gente? Bom, a população africana, né? Vocês podem ver na tabelinha aqui embaixo, a gente já falou da Ásia. A Ásia sozinha tem 5 pontos, não, desculpa, aqui ó, 2020, essa aqui é a projeção para 2050, 2020. A Ásia hoje tem 4,6 bilhões de habitantes,
dos 7,8, né, praticamente 7,8 bilhões de habitantes que tem o mundo, certo? Depois da Ásia, o continente mais populoso é o continente africano, certo? Que ainda aqui está diferenciado, está escrito África e África subsaariana, né? Tem que somar os dois aqui, ó. Dá 2 bilhões de habitantes, 2 bilhões e 300 milhões de habitantes. Aí depois vem a Europa e tem outras divisões aqui, América do Norte, LC, enfim. Mas a África é o segundo continente mais populoso do mundo. Chama atenção a Nigéria, com 113 milhões de habitantes atualmente, mas mais preocupante ainda é que a população da Nigéria, que é essa linha aqui de crescimento aqui, ó, com projeções, é uma população que não para de crescer, certo? E aí quando a gente fala que a população não para de crescer, a gente lembra de pirâmides etárias. Vocês lembram quando a gente falou sobre pirâmides etárias no segundo ano do ensino médio? Quanto mais próximo do formato de pirâmide, né, menor devem ser as condições econômicas desse país. Então, como a gente está falando do continente africano, né, as coisas quase que se encaixam aí, porque cada vez tem mais filhos, né, a gente tem a situação também de que, como o país é muito pobre, tem essa situação aí de subdesenvolvimento, a maioria dos trabalhos são manuais, né, não tem um sistema de aposentadoria que funcione perfeitamente. Então tudo isso depende do quê? De ter mais filhos para ajudar mais na renda da casa, para ajudar mais na força de trabalho, né, e até mesmo os métodos contraceptivos não são conhecidos, né, não existe nenhuma política antinatalista, não existe nada disso. Então são lugares onde a população cresce muito, muito. Pode ver aqui que a população da Nigéria cresce disparado, né? Aqui quase todos os países crescem muito, ao contrário de outros países que a gente fosse ver a pirâmide etária de países europeus, a pirâmide etária teria a base cada vez mais fina, ou seja, a população tende a diminuir, que é o que está acontecendo, que é o que vai começar a acontecer com o próprio Brasil, né, que tem um pouco dessa situação aí de um país muito mais urbano, né, a situação também de um país mais urbano também faz com que a população não cresça tanto. A África, como é mais pobre, são países mais rurais, depende muito da mão de obra, então tem muitos filhos e a população cresce rapidamente. Certo, gente? Bom, um número assustador aqui para trazer para vocês, das pessoas que têm AIDS no mundo, né? Não botei o título aqui, mas eu estou falando aqui para vocês, ó, das pessoas que contraíram o vírus HIV, né, e desenvolveram aí a AIDS, né? 71% dessas pessoas do mundo vivem na África subsaariana. Então é um índice extremamente alto. Os outros 29% das pessoas que têm AIDS no mundo, né, ficam no resto do mundo. Não sei se vocês entenderam o que quis dizer, né? Dentro da África subsaariana, aquela parte mais pobre do continente africano, é onde concentram 71% das pessoas do mundo com AIDS. Os outros 29% estão espalhados pelo mundo. Tá? Barbaridade. Bom, no que diz respeito à densidade demográfica, ele não é muito igual, né? Ele é bem desigual a distribuição da população, se concentra aqui na África do Sul, se concentra nessa parte aqui da de Madagascar, aqui onde tem a própria Nigéria, Camarões, aqui nessa parte litorânea, e na parte mais próxima aqui com a Europa e o próprio Egito aqui, né, onde tem a cidade de Cairo, que é uma cidade muito grande, está entre as maiores cidades do mundo, né, a cidade de Laos aqui também, capital da Nigéria, também está entre as maiores do mundo, né, e aqui vocês têm um número então, no total de habitantes por quilômetro quadrado, que é o que significa densidade demográfica. Certo, gente? Bom, no PIB do continente africano chama atenção a própria Nigéria, porque é o país que mais produz petróleo, né? Só que, obviamente, não é porque ele produz petróleo que a população seja totalmente rica. Existe uma desigualdade social gigantesca na Nigéria, né? Não bem maior que a do Brasil já é grande, mas na Nigéria é muito maior. Depois vem a África do Sul, Egito, Argélia, Marrocos e assim por diante. E aqui o PIB de cada país, né? Só para fazer uma comparação, então, a Nigéria, com aproximadamente 120 milhões de habitantes, tem um PIB de 448 bilhões de dólares. O Brasil, com 220 milhões de habitantes, tem um PIB de aproximadamente 2,5 trilhões de dólares. Né? Então, nosso PIB é praticamente 5 vezes maior do que a Nigéria. Certo, gente? Então é isso, é uma revisão bem rapidinha mesmo, a gente relembra alguns assuntos que já foram estudados, né, e relembra aí os países, a localização, os continentes, e continuaremos aí com os próximos continentes aí que ainda vão vir, que eu acho que agora faltam 2. Acho que é isso. Beleza? Um abraço.